Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer um quadro novo aqui no canal, que seria um quadro de indicações toda sexta-feira. Para começar esse quadro, eu resolvi trazer indicações dentro do gênero da ficção científica. E eu fiz uma lista aqui então de 5 filmes de ficção científica. Eu tirei alguns dos mais óbvios e outros que eu já falei aqui no canal, né, como Star Wars, a franquia Alien, porque eu acho que é legal trazer algumas coisas um pouco diferentes, mas claro, tem filmes que não tem como não falar, mas fiz aqui essa lista de 5 filmes que acho que são bem legais e que quem gosta do gênero com certeza deveria dar uma chance para esses filmes. Em primeiro lugar, então, não tem como não falar desse filme em qualquer momento de falar de ficção científica, que é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse é um daqueles filmes que eu demorei muito tempo para assistir e eu me arrependo profundamente porque ele é um filme que fica com você por muito tempo, assim. Basicamente, dentro da história, a gente acompanha, eu diria que 3 histórias diferentes, todas elas falando sobre a evolução humana, e particularmente eu gosto muito da última história, mas eu acho que o que faz 2001 ser um filme tão grandioso, né, não só é a sua trilha sonora, que é completamente marcante, uma das mais icônicas da história do cinema, mas também é o fato dele ter sido gravado como um grande épico mesmo, né, um grande épico de ficção científica, um grande épico no espaço. E é muito doido você pensar que tudo isso foi gravado, tudo isso foi feito, tudo isso foi pensado em 1968. Porque não só é uma história que tem várias questões que a gente consegue refletir nos dias de hoje, né? Vários temas que, pô, talvez ali naquela época não era algo tão crítico, mas que hoje a gente consegue muito levar, né? Até mesmo as próprias visões que a época tinha de como seria o futuro, né? As tecnologias, como que tudo funcionaria. Muito do que a gente vê também de Volta pro Futuro 2, que acho que também é bem legal. Mas eu acho que as próprias tecnologias dentro do filme, assim, que hoje em dia ver um filme de ficção científica, a gente consegue entender como que se deu todo esse processo, como que tudo foi feito. Mas ali era tudo um pouco de teste também, né? Era algo que não tinha sido feito praticamente. Não só isso, né? Mas é um filme que serviu de inspiração para tantas outras obras, né? Star Wars, agora mais recentemente, Devoradores de Estrelas, tem várias referências para 2001. O próprio Alien, eu sinto que tudo de ficção científica que você vai assistir vai ter um tonzinho de 2001, Odisseia no Espaço. E como eu falei, a minha história favorita do filme é a última, e é muito legal porque ele fala sobre uma inteligência artificial em 1968. Recentemente eu fiz um vídeo no canal falando sobre um filme que estreou essa semana, que é o Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, que é um filme que traz muito disso da inteligência artificial, dos perigos, né, e do caminho que a gente tá levando. E é muito legal que 2001 falava sobre esses mesmos assuntos há todos esses anos atrás. E não só isso, mas a forma como essa terceira história é mostrada é de um jeito aterrorizante, assim, porque a gente se coloca na posição ali do protagonista, a gente entende muito o que ele tá passando e a gente começa a entrar numa paranoia assim como ele. Tudo muito bem feito, assim, o HAL, que é essa inteligência artificial, ele é aterrorizante, assim, pra mim. Bom, eu sei que esse é um filme que muita gente já deve ter assistido, mas acho que vale a pena botar aqui no vídeo pra caso você não tenha assistido, ou caso você assistiu faz muito tempo, esse é seu sinal pra você assistir ou reassistir, porque realmente o filme é muito bom e ele tá disponível em streaming, então vale muito a pena. A minha segunda indicação é um filme que foi lançado no mesmo ano de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é o filme Planeta dos Macacos. Hoje em dia a gente tem uma grande franquia de Planeta dos Macacos, com eu acho que mais de 10 filmes, assim, fazendo parte, ou quase isso, mais ou menos, mas o primeiro filme é muito interessante. É um filme que também, mesmo, é muito impressionante que mesmo lançado em 1968, ele fala de temas tão atuais e temas que a gente consegue relacionar com hoje em dia, né? Principalmente temas relacionados com a própria sociedade, falando sobre o próprio preconceito, a forma como a gente vê um ou outro, essa coisa de criar um medo para conseguir controlar as pessoas, tudo isso dentro dessa grande aventura onde a gente acompanha esses astronautas que sem querer vão parar aí num planeta, e esse planeta é controlado por macacos, né? E esses macacos caçam os humanos, que têm uma capacidade de inteligência muito abaixo deles, né? E esses macacos são extremamente inteligentes, eles formam uma sociedade que tem ali os seus poderes, a forma como funcionar, e aí você tem esses astronautas chegando e o principal ali acaba formando uma amizade com uma das cientistas, assim, começa
a se questionar sobre a sociedade que eles vivem, se aquilo ali é certo, né? É um filme que também fala muito sobre essa questão ética, digamos assim, de até mesmo de avanços científicos. Claro, é um filme extremamente marcante dentro do cinema, também é um filme muito grandioso, e é um dos filmes que tem um dos maiores plot twists do cinema, assim, e é até engraçado, porque quando eu fui assistir, eu realmente não tinha ideia do plot twist, eu demorei muito tempo mesmo, mas é um filme muito bom, é um filme também que eu penso muito constantemente, é um filme que eu tenho muita vontade de reassistir, e eu sinto que quanto mais tempo passa, mais eu gosto dele, assim, acho que os personagens são muito legais, né, a Zira, que é a cientista, muito inteligente, ela é muito carismática, você se apega ali a ela, você se apega a ela e o marido dela, que é o Cornelius, e a própria amizade que ela acaba criando com o astronauta. Então, enfim, é um filme muito legal que acho que todo mundo deveria assistir também. Pulando alguns anos, né, e aqui eu vou até fazer menções honrosas de filmes que a gente tem nesse período que são extremamente bons, como Star Wars, Alien, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, De Volta pro Futuro, que é simplesmente o meu filme favorito da vida, né? Mas também, já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês. Blade Runner, enfim, muitos outros. Mas vou pular todos eles pra falar de um dos meus filmes favoritos também, que é o filme Os 12 Macacos. Esse filme foi muito legal, porque eu assisti ele dentro do streaming pela primeira vez, mas depois eu tive a chance de assistir ele no cinema. E esse filme me pegou tanto, assim, é um filme protagonizado pelo Bruce Willis e pelo Brad Pitt, que acompanha o personagem do Bruce Willis, que é o nosso protagonista, que vive ali numa sociedade futurística, já apocalíptica, né? O futuro tá completamente ferrado e ele tá preso, e ele, pra diminuir a pena dele, recebe uma missão de voltar no tempo e descobrir exatamente o que causou esse apocalipse ali no futuro, né? Pra tentar evitar. E eu gosto muito de filmes de viagem no tempo, e eu acho que esse é muito bem feito, porque ele tem todo um clima caótico, todo um clima de fim de mundo, mesmo ele voltando pro passado, já é um fim de mundo, tudo é extremamente cinza, as cores são extremamente sóbrias, o mundo é caótico, todo mundo é meio surtado e paranoico, tudo que eles encontram é extremamente agitado, né? E ele volta no tempo e ele acaba sendo colocado em um hospital psiquiátrico, e lá ele conhece o personagem do Brad Pitt. É excelente! Aqui eu acho que as atuações são maravilhosas, tanto do Bruce Willis quanto do Brad Pitt. Eu fico impressionada, assim, que nenhum dos dois venceu um Oscar por conta dessa performance, porque é muito marcante, e o Brad Pitt interpreta esse personagem completamente agitado, completamente paranoico, que tem teorias e teorias da conspiração, né? E aí, enfim, a gente vai acompanhando, então, o Bruce Willis tentando descobrir mais sobre esse passado. E é muito satisfatória a forma como as coisas se conectam dentro dessa história, como tudo perfeitamente se conecta no final, como todas as coisas fazem sentido. Como eu falei, ele tem esse tom extremamente pessimista, que grande parte das ficções científicas tem também, mas eu acho que aqui esse pessimismo, ele vai além da história, ele vai pro visual também, porque o visual do filme também é meio gótico, punk, assim, é um mundo caótico já que eles se encontram. E também, ao longo da história, o Bruce Willis conta com a ajuda também de uma psicóloga que acaba criando uma empatia ali por ele, né? E acho que a gente também acaba sendo muito essa personagem da psicóloga, porque a gente vê esse personagem do Bruce Willis, a gente não conhece ele direito, mas a gente acaba comprando muito da história dele, das emoções dele, da missão que ele tem que cumprir, e torcendo pra ele conseguir realmente essa missão. E, enfim, é um filme muito legal, acho que tem momentos de viagem no tempo, momentos de plot twists, e tem vários dentro da história que são muito legais, e é um filme que vale cada segundo. A quarta indicação fica com um filme que eu assisti meio sem querer, e esse filme, desde que eu assisti ele, eu tenho procurado incansavelmente algum filme que seja meio parecido. Sabe quando você assiste algo e você pensa assim, eu gostei tanto disso que eu queria assistir a mesma coisa, só que de outro jeito, né, pra não tomar spoiler, pra ser realmente surpreendente como foi. E foi isso que aconteceu comigo quando eu assisti o filme Coherence. É um filme muito simples, assim, tanto o visual dele, tanto os atores mesmo, tudo é muito simples dentro da história, parece que ele foi feito com um orçamento muito, muito baixo, e acho que por conta disso, ele consegue ser extremamente aterrorizante. Nesse filme a gente acompanha 4 casais de amigos que têm um passado em comum e que se reúnem pra jantar, pra esperar um cometa atravessar o céu. Porém, depois que esse cometa passam, as situações dentro da casa vão se tornando cada vez mais estranhas. É um pouco difícil de falar sobre esse filme, porque eu acho que
o certo é falar o menos possível sobre ele, porque realmente a parte mais legal dele é a surpresa do que vai acontecendo ali dentro da história. E é um filme que ele é filmado numa câmera de mão, assim, estilo bem Bruxa de Blair, e eu acho que a conexão dele com Bruxa de Blair também é a própria simplicidade. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu acho que o segredo para um filme de terror realmente assustador é ele ser extremamente simples, é ele ser a coisa mais simples do mundo, porque isso acaba deixando ele mais aterrorizante. E eu acho que aqui é a mesma coisa, assim. E vocês podem ver que os filmes de ficção científica que eu mais gosto são os mais aterrorizantes, né? Mas eu acho que tem algo muito fascinante, assim, sobre isso, e eu acho que tem muito a ser explorado sobre essa questão de efeitos malucos, e muitas coisas dentro desse campo são muito aterrorizantes, né? E as que acontecem aqui dentro desse filme também é uma dessas. E aí a gente vê, então, esses personagens não só desdobrando alguns eventos do passado deles mesmo, né? Porque também a gente não conhece aquelas pessoas. A gente acaba descobrindo ali um pouco pelo contexto de quem que teve caso com quem que teve briga com quem ali naquele grupo de amigos, e as coisas vão se desdobrando ali ao longo da noite, ao mesmo tempo que eles vão tentando descobrir o que é que tá acontecendo. Enfim, é um filme muito, muito bom, e eu vou recomendar ele, assim, pra todo mundo que gosta de ficção científica, porque ele vale cada segundo, e além disso, ele é um filme curtíssimo. Por fim, a minha última recomendação de hoje vai ficar com o filme Não Olhe, do Jordan Peele. E esse filme eu tive uma experiência muito positiva com ele, porque eu pude assistir ele em um cinema IMAX e foi muito legal. Eu gosto muito dos filmes do Jordan Peele. Achei excepcional, achei muito legal. Ele também tem um tom bem aterrorizante, tem momentos muito assustadores, principalmente porque eles são momentos que não só te assustam, como te dão uma angústia, uma agonia, assim. No filme a gente acompanha os irmãos O.J. e Emerald Haywood, que vivem nos arredores de Los Angeles. Os dois irmãos trabalham em um rancho herdado de seu pai, que trabalhava como domador de cavalos que eram utilizados pela indústria cinematográfica. E esses irmãos tentam manter o rancho do pai, porém eles enfrentam muitos problemas financeiros, até tendo que vender alguns dos cavalos, até que em determinado momento eles passam a se deparar com vários fenômenos inexplicáveis acontecendo ali com eles. E a partir disso eles começam a explorar o que é que pode ser que tá acontecendo. E claro, muito por conta da situação financeira que os dois irmãos se encontram, eles tentam cada vez mais filmar esses eventos inexplicáveis para vender isso e tentar ganhar um certo dinheiro, cada vez usando estratégias mais e mais elaboradas. E o que eu acho muito legal nos filmes do Jordan Peele é que ele consegue trazer um filme, enfim, todos eles thrillers de terror que ao mesmo tempo trazem reflexões de uma forma muito interessante e muito diferente do que você espera. E aqui dentro do filme a reflexão é justamente sobre a indústria do entretenimento, né, toda a exploração, a violência e o oportunismo presente dentro dessa indústria. E é um filme que te engaja com muita facilidade por conta da curiosidade que a gente tem de o que é que tá acontecendo, o que são esses fenômenos, né, por que aquilo tá acontecendo com eles, e realmente a gente também acaba se prendendo ali a narrativa por conta dos personagens, né? Os dois irmãos são extremamente carismáticos, interpretados pelo Daniel Kaluuya e pela Keke Palmer, e eles têm uma energia de irmãos muito interessante dentro dessa história e carrega ali o filme inteiro uma tensão crescente, né? Em que as situações vão ficando cada vez mais malucas, mais caóticas, mais aterrorizantes mesmo, né? Muito por conta dele explorar a questão do medo do desconhecido. Esses fenômenos que a gente vê acontecendo, a gente não sabe exatamente o porquê, a gente não sabe exatamente o que causa, o que faz, as consequências daquilo, então isso vai gerando uma ansiedade, uma angústia dentro da gente gigantesca. E o filme se passa em um cenário, assim, muito deserto, né, ali nos arredores de Los Angeles, então ele se aproveita muito disso para fazer referência a vários faroestes. Claro, né, o medo do desconhecido apenas se intensifica quando a gente se encontra aí nesse lugar completamente vasto, no meio do nada, com ninguém próximo, nenhuma ajuda ali, muito parecido com o que a gente também vê em Alien, o Oitavo Passageiro, né? Tanto que o subtítulo ali do filme em Alien é "No espaço ninguém pode te ouvir gritar", porque é justamente isso, você tá ali no meio do nada, completamente sem ajuda, sem amparo nenhum, e você vai ter que resolver aí esse problema. Enfim, é um filme realmente muito bom e que me impactou muito da primeira vez que eu assisti, e que com certeza é um que eu quero reassistir algum tempo mais pra frente. Mas bom, essas foram as indicações dessa sexta-feira, né? Espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que é o seu filme favorito de sci-fi, se você já assistiu algum dessa lista e, enfim, qual que você mais gostou e qual que é um filme de ficção científica que merecia mais atenção, na sua opinião. Então foi isso e até o próximo vídeo.